Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos concede a sua infinita bondade e misericórdia, aquele que nos ensina que segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, aqueles que perseveram e depositam a confiança no Senhor jamais serão decepcionados, antes confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, pois não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu operar. A palavra diz: antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir, o seu querer. Ele é fiel e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e perseveram segundo a sua infinita bondade e misericórdia, como assim ele também nos ensina: jamais agarrais um conceito e soltai a outro, porque assim como ele é benignidade, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele é ira e indignação com aqueles sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra viva e eficaz do alto, a sabedoria, a árvore da vida, a fonte de água viva. A palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Ilude-se a si mesmo aquele que é meramente ouvinte e não prepara a vontade do Senhor, porque sábios são aqueles que acatam os seus conselhos, ouve os seus conselhos e os acata a praticá-los. Assim como a palavra diz, quando chamam Jesus de bom, ele dizia: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Guardai-vos em vosso coração de carne e sejais ouvintes e praticantes. E ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. O enviado que o Pai o enviou, o Verbo que se fez carne, onde a palavra diz que com 12 anos aqueles que eram doutores da lei se maravilhavam dos ensinos, porque a palavra diz que o menino crescia pleno do Espírito. Aleluia! Assim como ele é aquele que passou pela morte, aquele que fez grandes e poderosos sinais e continua a fazer, porque passou pela morte de cruz, esteve morto, mas o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Aquele que nos ensina: por que procurais entre os mortos aquele que vive e reina? Aquele que disse: está consumado, recebe o meu espírito. E o Senhor, o Deus Altíssimo, o justificou, o ressuscitando ao terceiro dia. Fez as suas aparições há cerca de 40 dias. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o batismo com Espírito e com fogo em meu nome. E o Espírito é pronto e experimentado para nos instruir em toda boa obra e perseverança, como estando selados, redimidos, aonde os anjos são os ceifeiros daqueles que têm a marca da promessa, o nome escrito no livro da vida. Assim como na sua imparcialidade também preparou um lugar para os rebeldes e desobedientes, aonde, por estarem sempre acrescentando nesta profecia, a palavra diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso dele não erreis, dele não se permite escarnecer. Ele traz o galardão segundo a conduta de cada um merece,
E a palavra diz que ainda que uma erva logo arrancada murcha, a sua palha será lançada aonde não se consome pelo fogo, aqueles que não alcançam a obediência através do seu espírito, e tampouco se alcança a justificação. Mas para aqueles que perseveram, haverá júbilo, pois o anjo da morte não é capaz de detê-los, aqueles que têm a marca da promessa, e nem a morte nos separa do amor de Cristo. Por isso sejais firmes e constantes, sempre segundo aquele que nos sustém, na confissão da fé, que se confessa de boca, e demonstrai pelo bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.